É com satisfação que damos início à 11ª reunião de diretoria desta federação, comemorativa aos 58 anos da FEAM, que conta com as presenças especiais do economista Flávio Castelo Branco, diretor executivo de Política Econômica da Confederação Nacional da Indústria, do José Gautier Rodrigues, diretor de P&D e Relações Governamentais da Positivo Tecnologia, do deputado estadual Orlando Cidade e dos companheiros Munir Lourenço Júnior, presidente da nossa Federação da Agricultura do Estado do Amazonas, e o nosso companheiro Ataliba Davi Antônio Filho, presidente da nossa centenária ACA, e o nosso Ricardo Miranda, presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado do Amazonas. E aqui eu quero fazer uma saudação especial ao meu companheiro Sérgio Pontes, que cadê o Sérgio? Que nós convidamos. O Sérgio, como vocês sabem, foi o grande secretário de Segurança, pegou 2 governos, do governo Eduardo Braga, e depois teve uma atuação muito grande à frente da Secretaria de Segurança e sempre teve uma parceria muito próxima com nós outros da classe produtora como um todo. Muito obrigado pela sua presença nessa nossa singela comemoração dos 58 anos desta casa. Consultamos os companheiros se tem alguma observação a fazer sobre a síntese das correspondências recebidas e expedidas da ata da nossa última reunião, e pergunto também se alguma, com relação à ata da reunião anterior, se tem alguma observação a ser feita. Pergunto ao nosso companheiro Aldimar, que é o único que lê a ata pelo jeito. Então, poderemos considerar tanto a ata como a síntese das correspondências. No informe da Previdência, eu queria ressaltar a reunião de trabalho da Federação de Centro da Indústria. Na próxima quinta-feira, agora, dia 9, às 18 horas, será realizada uma reunião de trabalho de FEAM e CEAM para a discussão da reforma tributária. Nós vamos ter aqui a participação do deputado federal Paulo Avelino, que é o membro titular da Comissão Especial da Reforma Tributária. Então, eu necessito que, se vocês se pudessem fazer presente maciçamente, porque é uma reunião importante para os assuntos que nós vamos discutir, que é de interesse do Estado do Amazonas, da nossa, que ainda podemos chamar de políticas de incentivo, né, Gautier? O assunto está em tramitação na Câmara dos Deputados, como segunda reunião da Comissão Especial, agendada para a próxima terça-feira, e é muito preocupante. Eu vejo com muita preocupação a previsão de votação ainda nessa legislatura. Participará também dessa reunião a doutora Ariene Amaral, designada pela COAL, pela nossa Comissão de Assuntos Legislativos da Confederação Nacional da Indústria, para acompanhar os assuntos legislativos da Ação Pro Amazônia. Então, ela vai estar em Manaus também para participar dessa reunião, para que a CNI também possa tomar conhecimento dos assuntos que nós vamos discutir aqui neste plenário com o deputado. Considerando o impacto da reforma tributária para a Zona Franca de Manaus, cuja propostas, ora em discussão, não contemplam o nosso modelo de desenvolvimento, esperando contar com a importante presença de todos os companheiros. Em seguida, faremos um pronunciamento sobre as atividades desenvolvidas pelo sistema FEAM ao longo dos últimos 12 meses. O Paulo está no comando do nosso slide. E aí vocês vão ter o acompanhamento, mais ou menos, daquilo que foi realizado por essa diretoria. Agradeço a todos que, com suas presenças, prestigiam esta reunião, que comemora os seus 58 anos de fundação desta federação. Agradeço, mais uma vez, ao diretor executivo de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco, que vem nos falar sobre a encruzilhada da economia brasileira, o momento atual e as perspectivas pós-eleição, como também ao diretor de P&D e Relações Governamentais da Positivo Tecnologia, o José Gautier Rodrigues, que abordará a necessidade de inovação da Zona Franca de Manaus. Muito obrigado a todos, portanto, sejam muito bem-vindos. A Federação das Indústrias, ao longo dos seus 58 anos,
mantém-se atualmente em defesa dos interesses do setor produtivo do Amazonas, atenta contra os ataques da Zona Franca de Manaus e apoiando as iniciativas pela diversificação da nossa atividade econômica, especialmente nos segmentos em que a região possui potência natural. No decorrer dos últimos 12 meses, esta federação foi a sede de fórum dos debates, palestras e seminários sobre como criarmos base sólida para um país competitivo e aberto aos investimentos de longo prazo. No dia 14 de agosto, a federação promoveu, em parceria com a Comércio e Energia, a vinda do economista Maílson da Nóbrega para conosco debater sobre as perspectivas da economia brasileira. Já em 20 de setembro, tivemos a importante reunião de trabalhos com o então governador Davi Almeida, que na ocasião anunciou a revogação da Lei 4.454 de 2017 sobre o aumento de 2% da alíquota de ICM sobre 13 produtos considerados supérfluos, incluído combustíveis. Uma semana depois, esta lei foi revogada por unanimidade na Assembleia Legislativa, graças à ação liderada pelas entidades de classe, FEComércio, FAES, IEAN, CDL, Federação dos Clubes Diretores Lojistas e esta federação. Em 21 de setembro, a federação reuniu-se com o economista, o deputado estadual Serafim Corrêa, para debater a Lei Complementar 160/2017, que trata da convalidação dos incentivos fiscais. Por meio de iniciativa liderada pela Ação Empresarial do Amazonas, integrada pela FIEAN, FEComércio, FAEA, ACA, CIEAN e a Câmara de Comércio e Indústria Nipo-Brasileiro do Amazonas, recebemos o prefeito João Dória Júnior, em 9 de novembro, no Salão de Eventos do Clube Trabalhador, ocasião em que discorreu sobre sua gestão à frente da Prefeitura de São Paulo. Já no dia 23 de novembro, a Federação, por meio do Departamento de Apoio à Média e Pequena Indústria, nosso DAMP, promoveu a bem-sucedida premiação da 24ª edição do programa Qualidade Amazonas, o nosso PQA, com entrega de troféus a 31 organizações que foram destaques no Qualishow 2017, sendo 9 na modalidade de gestão e 22 na modalidade processo. A FEAN, em 24 de novembro, foi sede da 8ª reunião do Conselho de Representantes da Ação Pro Amazônia, sob a coordenação do presidente da Ação Pro Amazônia, o conselheiro Jandir José Milan, representante da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso. A federação também foi sede, em 24 de novembro, da cerimônia de entrega e outorga dos prêmios Professor Samuel Bichemol e Banco da Amazônia de Empreendedores Conscientes. Foram 10 premiações no valor total de R$120 mil, que contemplaram projetos, empresas e microempreendimentos voltados ao desenvolvimento sustentável na região, além da homenagem especial ao empresário Mário Guerreiro como personalidade dedicada à Amazônia. Em 28 de novembro, a FIEAN realizou o lançamento do programa Núcleo de Acesso ao Crédito, o NAC, do Amazonas, com a presença da coordenadora geral do programa, a Suzana Peixoto Silveira, cuja implantação foi feita por equipe do programa e conta com o apoio do SIM e da Federação. No dia 7 de dezembro, a Federação promoveu a palestra do ministro de Estado da Fazenda, à época, Henrique Meirelles, sobre o tema A Economia Brasileira e Desafios Futuros. Na ocasião, a Federação e o Centro das Indústrias entregaram ao ministro carta aberta com posicionamento do segmento industrial amazonense frente às políticas apresentadas pelo governo federal para a região amazônica e seu principal modelo econômico, o nosso polo industrial de Manaus. No dia 14 de dezembro, a Federação das Indústrias realizaram reunião conjunta para a realização da análise do desempenho da indústria e reafirmar o propósito de continuarem coesos na defesa dos interesses do segmento. A reunião contou com a presença, além da diretoria das instituições, Federação das Indústrias e Centro das Indústrias, do secretário adjunto da CEPLAN, Farid Mendonça, e da auditora fiscal da Cefaz, Ivone Asako Marayama. Em 2018, a primeira reunião de diretoria desta casa ocorreu em 8 de fevereiro, com a presença do governador Amazonino Mendes, que, na ocasião, anunciou disposição para atuar juntamente com as entidades de classe na busca de saída para questões fiscais que afetam a indústria do Amazonas. Já no dia 22 de fevereiro, o prefeito Arthur Neto foi convidado para a segunda reunião de diretoria. Na ocasião,
esta instituição reivindicou ao prefeito a recuperação do sistema viário, incluindo drenagem de águas fluviais, meio-fio e asfaltamento completo do Distrito Industrial 1 e 2. E ainda a limpeza pública em decorrência do acentuado número de ocupações irregulares, especialmente no Distrito 2. Em resposta, o prefeito Arthur Neto mencionou um convênio já firmado com a Sulframa para a recuperação das vias do Parque Industrial, que até hoje não foi executado absolutamente nada. Já em 2018, o Congresso Nacional e a Agenda Indústria nortearam a palestra do gerente executivo de assunto legislativo da CNI, Marco Borges de Castro, nesta federação, oportunidade que apresentou a pauta mínima de projeto de lei de interesse da indústria em tramitação na Câmara dos Deputados e Senado, sendo 14 proposições de impacto sobre a competitividade das empresas, como a prorrogação dos incentivos fiscais da Sudam. No dia 12 e 13 de abril, esta federação desenvolveu, juntamente com a CNI, a programação Conhecendo a Indústria, com a participação de representantes de órgãos fiscalizadores da Câmara de Deputados, que visitaram e conheceram as atividades desenvolvidas pelo SESI, Senai e no chão de fábrica da Honda, Motor Honda e Bic da Amazônia. Já em 11 de maio, esta federação recebeu o presidente da Câmara, deputado federal Rodrigo Maia, ocasião que esta entidade, juntamente com o Centro da Indústria, entregou ao parlamentar a Agenda Legislativa da Indústria do Estado do Amazonas 2018. Em 15 de maio, a convite desta federação, o jornalista William Wagner apresentou sua análise sobre o atual período de eleições a convite nosso. Para o comunicador, a economia não será a pauta dominante das próximas eleições no Brasil, muito menos vai vigorar, como em outras épocas, o famigerado lema, rouba, mas faz. Sai de cenas atributos como eficiência e plataforma de governo, entram honestidade e segurança. Na avaliação do jornalista, a sociedade está em busca de heróis, que pela honestidade, coragem e empenho pessoal, façam aquilo que os políticos e as instituições não foram capazes de fazer. Em 16 de maio, esta federação recebeu o economista e candidato a presidente, Paulo Rabelo de Castro, do PSC, acompanhado do candidato a governador do Amazonas, Wilson Lima. No dia 17 de maio, a Federação e o Centro da Indústria promoveram o evento que distinguiu o empresário Cláudio Barrela, diretor da Tutiplast, com o título de Industrial do Ano, Jane do Socorro, Amigo Industrial do Ano, e a Recofarma do Amazonas, a exportadora de 2017. No dia 26 de maio, realizamos com muito sucesso mais uma edição da Ação Global, desta vez no município do Rio Preto da Eva. Graças às nossas organizações parceiras e os nossos voluntários, realizamos 13.400 atendimentos para 6.700 pessoas. Este ano, a ação global realizada pelo SESI Rede Globo completa 25 anos e aproveitamos o marco para homenagear algumas indústrias parceiras com esta edição comemorativa. Já no dia 8 de junho, promovemos o Dia do S, evento também realizado nos demais estados e que no Amazonas contou com a participação do ministro da Educação, Rocieli Soares da Silva, do senador Omar Aziz, dos deputados federais Conceição Sampaio, Paudelei Avelino, Silas Câmaras e representantes dos órgãos fiscalizadores. O evento teve como objetivo mostrar em loco o funcionamento das atividades do sistema FIAAN e dos seus entes e a importância para o trabalhador da indústria e de toda a sociedade amazonense. Já no dia 21 de junho, recebemos o senador Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, que aqui apresentou sua plataforma eleitoral. Assumiu o senador o compromisso de ser eleito de recuperar imediatamente a BR-319, um dos gargalos na infraestrutura do Amazonas há pelo menos 40 anos e a manutenção do nosso modelo de desenvolvimento de Manaus. Senhores, este é um breve resumo das nossas atividades no decorrer deste período histórico. Contamos com a participação de todos nas ações de fortalecimento da nossa economia e da indústria do Amazonas. Portanto, o meu muito obrigado aos companheiros de diretoria que, junto conosco, fizeram a realização desses eventos.
Eu passo a palavra agora ao doutor José Gautier Rodrigues, diretor de P&D e Relações Governamentais da Positivo Tecnologia, que fará uma exposição com o tema "É possível inovar ainda na Zona Franca de Manaus?". O Grupo Positivo foi criado em 1972, hoje tem mais ou menos 10 mil colaboradores diretos, e o forte nosso é educação, né? São os colégios e cursos, a universidade, né? E toda a estrutura de desenvolvimento educacional, que passa tanto pela editora quanto pela gráfica. Então, nós temos hoje no Brasil, nós imprimimos e distribuímos mais de 10 milhões, anualmente, 10 milhões de soluções educacionais para diversas escolas no país, né? E um desses braços é a Positivo Tecnologia, da qual eu faço parte. Então, há uma relação direta, né? Qual é o nosso diferencial tecnológico? O diferencial nosso tecnológico é a Positivo Tecnologia. Ela tem o braço direto na universidade, então ela tem um grupo hoje de mestres e doutores, é um grupo de mais de 527 profissionais, só mestres e doutores. Isso aí leva, efetivamente, traz esse arcabouço para nos diferenciar em tecnologia. Eu lembro numa audiência pública recente na Assembleia dos Deputados, na Assembleia Legislativa aqui, quando o senador Assis comentou alguma coisa sobre no Amazonas só fazia software. Eu lembro que cada slide que eu botava da Positivo, eu falei assim: isso é hardware, senador, isso é hardware. Quem estava lá viu isso, né? Onde nós trabalhamos a Positivo? Nós temos 2 centros de desenvolvimento de produtos na China, um na China e outro em Taiwan. Nós temos as 2 fábricas em Manaus, um centro administrativo em Curitiba, né? Temos uma operação industrial e comercial na Argentina e na África, sendo em Ruanda e no Quênia. É um modelo de como um computador para todos, é um projeto que é feito nesse setor internacional nosso. Quais são as marcas nossas? Além do grupo da Positivo, são os celulares Quanto, licenciamento da Vaio, Positivo BGH, que é o Positivo da Argentina, a Borel, que é a indústria de componentes aqui, e a RAI, que é a nossa parte, que nós iniciamos na parte de saúde pública, no caso de equipamentos eletrônicos, desenvolvimento para a saúde pública. E chegando agora, isso já é noticiado, tanto a nossa parceria com a Anker, que é a maior fabricante mundial de dispositivos periféricos para telefones celulares, e a Huawei, que essa semana foi anunciada, é a 2ª maior fabricante de celulares do mundo. Passou a Apple, né? Os caras dispararam, fizeram um grande bid e nós, da Positivo, nós vencemos isso. Como? O diferencial da Positivo a Positivo ela não vende produto, ela vende solução. 65% do nosso faturamento é governo. Então, quando nós vendemos, nós não vendemos produto, nós vendemos solução. E com isso nós temos uma rede muito grande de pós-venda. Esse foi o grande mote que chamou a atenção da Huawei. Assim, nós temos produto, nós temos capacidade produtiva e nós temos um pós-venda, que isso é muito importante no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui são os números de 2017. Em computadores nós tivemos cerca de 18% do mercado. Em telefones celulares fechamos 2017 com 3%. A expectativa dessa parceria que eu comentei aqui com a Huawei, a expectativa é em 12 meses dobrar o nosso faturamento. Tão grande que é esse parceiro, né? Então, a brincadeira que a gente faz na parceria com uma grande empresa chinesa, assim, nós entramos na jaula do gorila e vamos convencê-lo a passear com a gente ou namorar com a gente, né? Então, essa é a história. Nós temos um market share forte nosso em vendas governamentais. Nós construímos para... Esse é o diferencial nosso nas disputas com as multinacionais. Nós fazemos o produto de acordo com a necessidade. Por isso nós temos essa força tão grande, nosso market share em vendas governamentais e editais. A Positivo tem essa força. Nós temos um corporativo com diversas linhas também e cases de sucesso de governo.
e uma força educacional. Como temos o grupo educacional nosso, as soluções gráficas, as soluções educacionais, universidades, colégios próprios, nós temos a parte de equipamentos de tecnologia para alunos de todas as idades. São ecossistemas, são mesas educacionais, todo o sistema eletrônico, e a gente produz e já vendemos para mais de 40 países essas soluções. É um grande case nosso. Nossa receita líquida, só para vocês terem uma ideia, 38% é varejo, corporativo 18%, governo é 43%. Então, o grande mote nosso é venda governamental. Nos últimos 10 anos, investimos praticamente R$500 bilhão em P&D. Só que eu estou falando de P&D direto do que manda a legislação. Ok? Você fala assim, poxa, mas isso aqui é P&D direto do que manda a legislação. Só que nós temos desenvolvimento, nós desenvolvemos a Positivo, ela desenvolve aproximadamente 9,5% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. É pela necessidade, não por obrigação. Dos projetos que eu vou falar de desenvolver tecnologia no Amazonas, eu vou colocar, logicamente, eu vou falar de projetos já divulgados, que nós, se tem uma ideia, em carteira, esse ano nós devemos ter pelo menos aí em carteira, em desenvolvimento, mais ou menos uns 38 projetos. Mas eu vou comentar com vocês de projetos já divulgados que foi desenvolvido. Quem conhece Portaria 950 sabe. É aquela portaria onde você desenvolve, o produto é originalmente nacional, ele tem toda o desenvolvimento, não é finalização, não é nada. É desenvolvimento de projeto nacional. Então tivemos dois grandes. Foi o desktop e um tablet nacional, dirigidos logicamente, são produtos para destinações governamentais. E temos um projeto com a Qualcomm, que é de um celular nacional. Isso aí, como já houve a divulgação da Qualcomm, então não há problema de eu comentar com vocês. Esse é o desenvolvimento. Isso é produto, legicamente, produto brasileiro, é produto nacional. Não é montagem de peça, como diz, é PPB, não. Isso não é só PPB, isso é Portaria 950. Quem conhece sabe o que é isso. É todo o desenvolvimento primário de hardware, software, tem que ser feito no país. E nós temos esses dois produtos, inclusive, registrados no INPI. Nós temos um projeto que ele está em desenvolvimento final, que é um drone agrícola. Tá? É um produto de pulverização. Ali a foto de baixo mostra o tamanho é quase do tamanho do avião lá do 14 bis, né? É um drone gigantesco. O diferencial dele, ele é o motor a combustão e elétrico, né? Você fala muito de drones, a capacidade de utilização deles é muito reduzida. O diferencial desse produto que foi apresentado na feira a recente feira de agricultura esqueci o nome, como é que é mesmo? Ribeirão Preto, onde foi dado o conhecimento desse produto. Desenvolvido em parceria com a Fundação Paulo Feitosa e laboratórios, logicamente, lá de São José dos Campos, o pessoal os engenheiros. É um grande projeto nosso. Segundo deles, esse projeto do Scud. O que é o Scud? É uma pulseirinha, uma simples pulseirinha, não. Isso aqui está sendo desenvolvido, está na finalização. Teremos esse produto para comercialização agora no segundo semestre. Logicamente, comercialização com as escolas para início de utilização por alunos no ano seguinte. O que é isso aí? Ela tem diversas funcionalidades com essa pulseirinha, desde chamada automática, respostas de soluções em sala de aula, pagamento de cantina, biblioteca, gerenciamento de retirada de aluno e deixar os alunos na escola. Isso é muito importante. Isso é originário de pesquisa com pais de alunos, né? Qual você tem que ter a segurança de que você deixou o seu filho na escola e quando você voltar ele estará na escola. Isso aqui, se o aluno ele sair do raio de localização, o aluno fala assim, não, sou esperto, eu vou pular a catraca, vou dar aquela fugidinha, imediatamente aciona o aplicativo do pai, o filho está fora da escola, fora do horário. Isso é uma das aplicações. Então,
E ele tem múltiplas utilizações dentro da escola. Isso aqui é só para vocês. Nós temos um piloto aqui no Colégio Marta Falcão. E também outros pilotos, foi até matéria na crítica aqui sobre isso. Isso aqui é só um slide muito complexo, mas é só para mostrar para vocês o desenvolvimento do celular nosso com a Qualcomm, que é um segundo projeto. Isso aqui é uma plaquinha de desenvolvimento para alunos, também está sendo feito, é uma parceria nossa com Microbit e a BBC de Londres, que é uma plaquinha para a aplicação dos alunos. Aluno, para a gente fazer a programação com essa plaquinha, é um case de sucesso nosso. Estamos desenvolvendo essa versão 2.0. A primeira foi na Inglaterra, foi trazido para cá a ideia e estamos com o CERT nessa finalização. Aquilo que eu falei com a Rai é isso aí, esse aparelho da esquerda. O que é isso? Ele faz mais de 20 exames simultâneos e pode ser utilizado em qualquer farmácia, até em casa, para quem tem doentes crônicos. Ele é um equipamento que ele faz exames, recebe, transmite essa primeira análise para um centro. O médico nesse centro ele emite laudos. Então você consegue fazer diversos tipos de exame de sangue. Isso é uma startup. Isso é startup. Tá? Isso é startup que foi fomentada com o P&D da Zona Franca de Manaus. Ali é um outro equipamento também, um oxímetro. São produtos da tecnologia para a saúde. Nós recebemos doações para o SESI Saúde. Bom saber. Temos também projetos de planta piloto dentro da nossa produção. Logicamente, eu não estou virado para fora. Eu tenho que olhar também que eu tenho que estar sempre melhorando a minha capacidade produtiva. E hoje as visões que nós temos, eu vou até tampar aqui para vocês não verem, mas eu vou falar, existe um cartel na indústria de memórias no Brasil, onde eles se segmentaram dentro dos processos produtivos e você depende exclusivamente de comprar dessa pequena indústria que se formou em volta de memória. Então, as ideias, a indústria está olhando muito para a parte de verticalização. Só para ilustrar, faz assim, poxa, isso é apenas um celular, não, um celular projetor. E qual é o diferencial? Como nós temos tecnologia educacional, você pode ter um produto desse. É simples, né? Você licenciar um celular com projetor. O nosso celular com projetor é com conteúdo educacional. O professor ele consegue, inclusive à distância, certo? Um assistente coloca um aparelho desse, o professor à distância dá uma aula, ou pessoalmente. Você consegue trazer toda a infraestrutura dentro do telefone. Tem 2 slides aqui para reflexão. O primeiro é o seguinte, a importância do P&D. Eu botei aí um belo telefone, que eu não sei que marca que é, mas não é meu. Mas ele está rachado para mostrar para vocês assim, fracionado, o que é um custo de um telefone. Então, vai desde a matéria-prima, que é 40%, logística, imposto, que morde 15%. Estou falando, essa análise é em cima de impostos da Amazonas. Tá? Uma margem de varejo, que eles ficam praticamente 1/3 do produto, né? A nossa margem de indústria é 2,7, o P&D está muito próximo ali. Essa é a importância do P&D. Primeiro, P&D não é dinheiro que nasce em árvore. P&D é dinheiro custoso para a indústria. É dinheiro que tem, sim... eu vejo uma pessoa é dinheiro bom ou é dinheiro de P&D? Hã? Como assim? Não, é dinheiro que custa. Se eu estou investindo para ter um melhor produto, isso aí tem o valor. Então, veja o peso da margem da indústria no produto que você tem que ter. Alta produção, grande quantidade para ganhar nesse diferencial em relação ao preço do P&D. Então, é importante, você vai investir, invista certo na lei. Esse slide é só para... Recentemente houve uma alteração na lei de informática e para a Zona Franca de Manaus vieram novidades. A primeira delas é fundo de investimento.
que é fundo de investimento? Eu vou poder pegar o dinheiro de P&D, tá? Foi feita uma realocação dos percentuais de P&D e eu vou poder colocar em fundos de investimento, fundos FIP. O que é o fundo FIP? Eu poderei tirar o dinheiro que seria puramente para aquele P&D que fica ali travado dentro da legislação, é só A, B, C, D. Não, isso aqui é fantástico. Eu poderei fazer investimentos direto em indústrias de bens de tecnologia, indústria, certo? Então, é para investimento no negócio, não é investimento para P&D. Além disso, a diversificação para incubadoras, aceleradoras, startups. Houve uma mexida na lei aí, é muito interessante se olhar para isso. Setembro sairá a decisão da Organização Mundial do Comércio sobre a lei de informática. O Amazonas está protegido por isso? Está? Não. Lembro lá atrás o pessoal, não, o Amazonas está protegido, a lei da informática do Amazonas. Não é bem assim. Ela choca frontalmente essa decisão do OMC, que a gente já sabe que nós perdemos, né? A gente sabe que vai sair da decisão. Quão pesada vai ser a decisão, a gente tem mais ou menos uma ideia. Então, são dois focos. Primeiro, a questão de PPB, que eles vão proibir o negócio de PPB dentro do PPB. O governo vai ter que regrar toda a lógica de PPB a partir de setembro. A segunda é a forma de dar o benefício. Você pega a lei de informática do Sul 8248, que dá o benefício de IPI, não poderá dar mais. Será através de RCSL. Aqui no Amazonas, qual é o reflexo disso? O reflexo disso é o seguinte, minha gente. O que vai acontecer lá no Sul é que os congressistas de São Paulo, vão pegar lá a base forte da indústria de informática de São Paulo, essa turma simplesmente não vai deixar essa indústria subir para o Amazonas. Eles vão combater benefícios fiscais do Amazonas. É isso. Certo? É isso que tá começando a se movimentar, que a gente está vendo. Quando você pega a base parlamentar só do estado de São Paulo, que concentra a grande parte da indústria da informática do país, certo? Que é São Paulo, é o foco ali na região de Campinas, Hortolândia, tudo. Há uma base parlamentar muito forte ali. Muito forte. E eles simplesmente não vão fechar os olhos e falar, tudo bem, vão lá para Manaus, um dia eu vou lá visitar vocês. Não. Acontecerá alguma coisa que nós temos que estar atentos para quê? Qual é o nosso interesse? Ter mais benefícios que o Sul? Não. Nosso interesse é isonomia. Né? Nós temos que ter benefícios equalitários para nós mantermos essa base industrial pujante que tem no Amazonas. Bom, ali eu botei uma interrogação, presidente. A reforma tributária você já comentou, mas como diz, preservará a Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus permanecerá. O que nós não podemos o que nós temos que estar atentos, confiantes e vigilantes é na questão da isonomia de benefícios. Há projeto de reforma tributária? Sim. O que pode nos impactar ali que nós temos que combater? E nós temos que manter a nossa bancada atenta. Não é um, não é dois. Bancada. E eu sei que a gente tem que exigir essa união deles. Um aspecto importante, aqui é um chorinho, viu, presidente? Aqui é um chorinho, é o seguinte, é um chorinho, mas é um chorinho para a indústria de informática do Amazonas. São Paulo, na guerra fiscal, isso aqui tem um resquício da guerra fiscal em São Paulo, que é o seguinte, a gente chama de trava paulista. O ICMS de São Paulo é antecipado, né, que é a substituição tributária, o IVA-ST. Só que ele tem, cada produto lá em São Paulo ele tem um índice. Telefone celular, o IVA do telefone celular, se não me engano, acho que é 54, 64, uma coisa assim. Só deles, ou de qualquer outro estado. Agora, se é da lei 8387, que é do Amazonas, é 12 pontos mais caro. Ou seja, a gente paga 12% a mais de adiantamento da substituição tributária. Esse é um. O segundo é o seguinte, eles não reconhecem benefícios fiscais de telefones celulares e de
desktop fabricados no Amazonas. Existe ainda um resquício da guerra fiscal e a gente precisa, se a gente quer manter essa indústria, manter o Amazonas atraente, a gente tem que pensar em uma medida mais grave, que seria a questão de ação constitucional contra São Paulo, que isso é resquício, né? Então tem que ter uma maior vontade de mexer com isso. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção. E qualquer dúvida, discussão, me procurem. Obrigado. É por isso que nós vamos ter que estar presentes todos aqui para nós pautarmos e colocar para o nosso deputado Valdelei, que vai estar aqui nessa reunião. Um dos tópicos é esse. Nós fizemos uma agenda positiva que discutimos já com ele ontem de manhã, tivemos trancado com ele de 8h30 até as 10h30, discutindo tópico por tópico desses assuntos, desse inclusive, do Polo de Informática. E também eu tenho pedido a presença do nosso querido deputado Orlando Cidade, para que ele aqui, como porta-voz da indústria, que ele é, na Assembleia Legislativa, porque isso tem que ser um envolvimento não só da bancada federal nossa, mas eu acho que dos nossos representantes da Assembleia Legislativa como um todo, viu, Orlando? Até na última reunião nós discutimos isso. O Orlando é um companheiro de diretoria nossa, e tem estado agora nessas últimas reuniões aqui conosco, por conta dessa importante missão que ele vai ter que levar daqui para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a nossa preocupação para que nós possamos congregar toda a bancada do nosso Estado, para que possamos lutar em defesa dos nossos interesses. Dito isto, eu passo a palavra para o economista Flávio Castelo Branco, diretor executivo de Política Econômica da nossa Confederação Nacional da Indústria, que fará a palestra sobre o tema A Encruzilhada da Economia Brasileira e o momento atual e das suas perspectivas após pós-eleição. Muito obrigado, presidente Antônio Carlos. Primeiro de tudo, parabéns aí à FIAN e a todos os industriais e do setor industrial aqui do Amazonas. Uma boa noite a todos, senhoras e senhores, meus companheiros aqui de mesa, parabéns ao palestrante anterior. E vamos aqui ver um pouquinho sobre a questão da economia brasileira. Ver se a questão da encruzilhada fica um pouco mais clara no final. Espera, como é que é para passar aqui? Isso. Então, na verdade, qual a situação atual da economia brasileira, né? Nós estamos num processo de recuperação, né? Nós estamos no quarto ou quinto ano de crise econômica, vem lá desde 2014, e não podemos chamar esse processo de recuperação de crescimento. Na verdade, ainda falta muito para nós chegarmos aonde estávamos antes. É como se tivesse caído assim uns 10 degraus da escada, né? Voltamos, subimos uns 3 e olha assim, ainda tem mais 7 para eu subir e eu estou com a perna machucada. Então, a situação está bem difícil para a economia brasileira. De um lado, quando você olha aí pelo lado, vamos falar aqui um pouco economista, né? A parte da economia, macroeconomia, a inflação e os juros estão em níveis baixos, né? Historicamente, para aquele a nossa experiência, a inflação aí tem 4%, um pouco por aí. Os juros, ontem mesmo o Banco Central manteve os juros lá inalterados em 6,5%, o juro básico da taxa Selic, não é o juro que o tomador paga, quer seja ele pessoa física, famílias, ou quer seja pessoas jurídicas, empresas, isso é muito maior, certo? Mas, de qualquer modo, é uma situação favorável. Temos um problema muito sério, que é um déficit fiscal muito elevado. Desde 2014, ficou explícito em 2015, mas desde 2014 nós temos déficits de magnitude bastante elevada. Isso já se soma aí 500 a 600 bilhões de reais acumulado nesse período, e essa situação tem que ser revertida, né? Isso tudo gera um ambiente de incerteza, principalmente quando nós temos aí um cenário de eleições daqui a 2 meses, né? 3, se a gente contar o segundo turno, né? E que não temos ainda um quadro bem definido de candidatos, e principalmente
com a plataforma desses candidatos, explicitar as suas políticas que veriam a ser implementadas. Alguns falam, mas de uma forma genérica. Então, tudo isso gera um quadro de incerteza grande, e a incerteza é o mortal para o negócio, para a produção, para a economia, né? Quando nós temos incerteza, a empresa sente um ambiente de incerteza, ela se põe numa posição de se retrair, né? Não toma decisões mais arrojadas porque ela não conhece o ambiente futuro. Então, esse quadro é um pouco difícil. O que a gente pode esperar aí para o período, além, né, desse final de 2018, mas principalmente de 2019 a 2022? Então, lembrar que 2022 é uma data até bastante simbólica para o país, né? São 200 anos da independência, 2 séculos, e, na verdade, eu acho que a gente pode, se não fizer as coisas direito, pode chegar lá com ainda frustrações acumuladas. Nesse ambiente, a CNI preparou uma agenda que ela prepara sempre todas as eleições para ser apresentado aos candidatos. Daqui a pouco nós vamos tratar um pouco mais dessa questão. Nessa agenda, a questão das reformas econômicas, reforma fiscal, previdenciária, reforma tributária, acabou de falar aqui anteriormente dessa reforma tributária, do impacto que tem sobre o setor produtivo, os custos aqui para a própria Zona Franca, certo? Nós temos ainda um ambiente muito incerto e tem muita expectativa em relação a essas situações. Vamos ver aqui, no momento atual econômico, vamos passar um conjunto de gráficos, vamos dizer, como se fossem algumas fotografias, né, para a gente ter um pouco na mente aquilo, de certo modo, que falamos rapidamente sobre a situação da economia de incerteza e recuperação lenta, né? Quando nós olhamos aqui os 2 gráficos, um é a produção da indústria, o dado do IBGE, e outro é o faturamento da indústria, dado que a CNI levanta junto com as federações estaduais. A FIEAM faz parte desse esforço. Nós vemos aí, né, que vínhamos numa recuperação lenta, né, aquela inclinação ali de, não sei se não, aqui não tem, desde meados de 2016, né, com algum esforço, depois de um tombo muito grande, né, nós vemos ali uma ladeira muito forte. A greve dos transportes rodoviários, conhecida como greve dos caminhoneiros, lá de maio, levou a um tombo muito forte. Nós tivemos aí uma recuperação já nos dados mais recentes, o tombo foi em maio, recuperação em junho, no dado da CNI, esse dado laranja. Hoje o IBGE também divulgou o seu dado mensal de junho e mostrou um crescimento forte. Infelizmente não está aí, porque quando eu estava voando a informação foi disponibilizada, certo? Mas fechando o V. Mas, de qualquer modo, nós voltamos para um patamar que está muito distante daquele patamar anterior, lá de 2013, 2014. Ou seja, a produção da indústria, o faturamento da indústria está muito abaixo, né, 20%, grosso modo, do que era alguns anos atrás. Tirar essa diferença ainda demora alguma coisa. Por que não está passando? Está aqui, desculpe. Esse quadro impactou também a confiança dos empresários. É um indicador que nós levantamos lá na CNI, um índice de confiança dos empresários da indústria, quando eu falo CNI, mas é o sistema junto com as federações estaduais de indústria, certo? Que é essa linha laranja avermelhada aí, mostrando aí como tem sido a evolução. Houve um mergulho muito forte da confiança do empresário. O índice vai de 0 a 100. O meio aí é 50 pontos. É como se fosse nota da escola, né? Acima de 50 você está passando. Perto de 50 passa mal. Se você tiver um pouco mais acima, como tivemos lá no passado, perto de 60, tivemos já um pouco mais de 60 pontos, né? Mas nos últimos anos, na verdade, nós temos ficado a maior parte do tempo no vermelho, certo? Tínhamos iniciado uma certa recuperação nos últimos meses de 2017, 2018, mas já começamos de novo a perder essa confiança. E com a greve dos caminhoneiros, o índice despencou fortemente, bateu lá no nível de 50, ou seja, entre a parte negativa e a parte positiva. A linha azul mostra a intenção de investimento do empresário da indústria, também levantada pela CNI. Estamos mostrando o seguinte: houve um recuo muito grande na intenção de investir. Ora, o empresário, nesse período de crise, evidentemente, botou o pé no freio,
parou de realizar investimento. Tinha capacidade ociosa, não estava vendendo, então reduziu os volumes de investimento, fazendo investimento basicamente daquele de manutenção do seu parque, das suas máquinas, mas sem ousar, sem fazer coisas maiores. Certo? Felizmente eu vejo aqui a Positivo fazendo, ousando e tendo projetos bastante vamos dizer assim, desafiadores, mostrando aí a sua confiança em relação ao futuro. Mas mesmo essa intenção de investimento já mostra aqui na ponta uma pequena queda que reflete, evidentemente, um empresário com menor confiança. Ou seja, empresário com confiança investe, empresário sem confiança não investe. Precisamos recuperar a confiança no empresário e a confiança no mercado. Do mesmo modo, os consumidores também mostram-se pouco confiantes. Nós também fazemos um levantamento lá na CNI, agora não com as federações, porque essa desconfiança do consumidor é com as famílias, com os indivíduos, é com o IBOP, através de um levantamento que a CNI faz sistematicamente com o IBOP. E mostramos aí também que os consumidores, desde meados de 2014, 2015, perderam confiança no futuro e a família pouco confiante consome menos. Se ela consome menos, o setor produtivo vai produzir menos, né? Então, novamente, nós temos aí um dano muito grande nesses últimos anos sobre a confiança dos agentes, empresários e consumidores, de modo que isso tem um impacto no nível de produção. A inflação, como eu digo, vamos ser rápido, desculpa, tem um valor ali, alguma coisa que deu de incompatibilidade, né? Ali, aquele valor deve estar por volta de 4,3, se não me engano, 4,3, certo? Mostrando que a inflação, pouco antes das eleições passadas, começou um processo de aceleração, houve aquela correção de tarifas e preços públicos no primeiro ano do governo Dilma, e depois de um esforço muito grande, com custo muito elevado, porque aumento de taxa de juros, que levou a maior retração dos consumidores, perda de mercado, perda de vendas e, com isso, dificuldade de manter preços, a queda da taxa de inflação. Chegou abaixo de 3%, estavam por volta de 3% a 4%, e agora, aqui é o efeito, esse último salto é feito da greve dos caminhoneiros, principalmente nos produtos da alimentação. Esse é um efeito temporário, ela deve reduzir aí por volta de 4%. Ou seja, mas de qualquer modo a inflação está relativamente bem comportada para padrões brasileiros. E, novamente, aqui uma certa incompatibilidade. A taxa de juros, né, como eu falei antes, tinha que sido elevado para conter aquele processo inflacionário, ela caiu hoje, a taxa básica Selic, isso aqui, está nos patamares históricos, no nível, o último nível aqui que nós temos é 6,5%, essa que o Banco Central manteve ontem, e deve se manter assim até o final desse ano, principalmente nesse ambiente de relativa incerteza que nós temos com as eleições. A consequência disso, dessa crise, é a manutenção do nível de desemprego elevado. A taxa de desemprego que o IBGE levanta aí com as famílias em todo o país, ela alcançou mais de 13%, ela está hoje em volta de 12,4%, um pouco acima de 12%, mas bem distante aí dos 6% de taxa de desemprego que nós tínhamos há alguns anos atrás. Ou seja, tem um contingente de desempregados muito elevado, né, por volta de 13 milhões de pessoas, fora os que estão fora da força de trabalho, e isso, novamente, é um empecilho para a expansão do mercado e, portanto, para o aumento da produção. O grande problema, a grande dificuldade da economia brasileira recentemente tem sido o déficit fiscal, né? Quando nós vamos ao déficit do setor público, somando governo federal, estados e municípios, nós tínhamos um superávit aqui naquele que nós economistas chamamos de conceito primário, ou seja, receitas menos despesas financeiras, à parte, ou seja, pagamento de juro. Nós gerávamos um superávit primário, que era utilizado para pagar parte da conta de juros. Na verdade, esse superávit diminuiu drasticamente com algumas políticas econômicas equivocadas do governo anterior e mais o aprofundamento da crise, que evidentemente, se a indústria produz menos, se os consumidores consomem menos, o governo arrecada menos tributos, certo? Então, portanto, as despesas do governo, mesmo contidas relativamente
tiveram uma queda menor do que a queda das receitas e, com isso, o déficit aumentou. Mais recentemente, tem sido feito um esforço de ajuste fiscal, mas ele ainda está por volta, na média, de 2 pontos percentuais do PIB, como eu mencionei aqui, volta de 550, 560 bilhões de reais nesses últimos 4 anos, mostrando aí que tem que ser feito um esforço para reverter esse quadro. Porque, de outro modo, a dívida aumenta novamente. Aí eu vou pedir desculpa, teve algum problema de incompatibilidade aí, né? Alguns números estão desaparecendo. Então, a dívida que se aproxima hoje de 77% do PIB, tudo aquilo que a gente produz, né, mostra aí que tem que ser revertida essa trajetória. Porque uma dívida mais alta vai, na frente, significar uma dificuldade do governo financiar essa dívida e, portanto, vai terminar impactando a taxa de juros, ou o governo vai se ver forçado ou vai tentar aumentar a carga tributária em cima dos contribuintes. Então, feito isso, na verdade, é a última tela dessas impressionistas, das fotografias, nós temos aí que na CNI nós terminamos revertendo as nossas expectativas, nós não só na CNI não, mas aqui são os dados nossos, mas todos os agentes econômicos e o próprio governo, daquilo que nós pensávamos que ia ser o começo do ano. Hoje nós vemos a economia crescendo 1,6%, a indústria que esperávamos crescer 3% ou mais em 2018, na verdade, talvez não cresça nem 2%, está em 1,8%. Também o setor serviços ser impactado, as famílias estão consumindo menos, porque o crescimento do consumo das famílias e, portanto, o crescimento das vendas vai ser menor, e uma variável crítica aí que nós esperávamos que houvesse uma reação, que é o investimento, após 4 anos de retração forte, ele também está sendo afetado, porque aquilo que eu falei antes, o empresário que investe menos confiante vai estar com menos predisposição para investir. Vamos ver aqui agora, feito esse quadro, que é essa situação da economia brasileira, lembrar que recuperando de forma lenta, com problemas fiscais, de certo modo a inflação relativamente controlada, mas com alto grau de incerteza, e vai encarar uma eleição de presidente, governadores, o Congresso Nacional e as câmaras estaduais. Na verdade, essas eleições vão em cima de um ambiente em que há uma necessidade grande de reformas. Nos últimos 2 anos, até que se avançou, o país avançou nas reformas que foram realizadas. No campo fiscal, tem o chamado teto dos gastos, aquele limite colocado para o crescimento da despesa. Evidentemente, se o déficit aumenta, é porque as despesas estão continuamente crescendo e as receitas se tornam insuficientes. Se não colocarmos um limite no crescimento da despesa, isso vai terminar impactando, como eu falei antes, a dívida, ou o Estado, para fazer esse nível de despesa, vai ter que arrecadar mais em cima do setor produtivo e dos contribuintes. Na verdade, uma grande parte do esforço que deve ser feito no futuro próximo deve ser exatamente nessa agenda fiscal, já que nós não fizemos no ano passado, por exemplo, uma reforma da Previdência, que era um elemento crucial nesse esforço fiscal que está aí para ser elaborado. A reforma no campo trabalhista, das relações de trabalho, houve avanço. O projeto de terceirização foi aprovado, houve uma reforma das relações de trabalho, nas formas de contratação, com uma maior flexibilização, e também até naquele cálculo do FAP, né, o fator acidentário e prevenção, que impacta aí as empresas de forma diferenciada por seu nível vamos dizer, de risco, também houve avanços nessa área. Então, houve avanço na área trabalhista, um avanço limitado na questão fiscal. Houve a reforma do ensino médio, que está começando a ser implantada. Essa é uma reforma de longo prazo. Antes de entrar na reforma do ensino médio, na trabalhista aí, é muito preocupante, porque naquele debate lá, que alguns dos senhores aqui presentes participaram, que o Ciro falou lá, que no caso da reforma trabalhista, ele vai botar a bola no meio do campo de novo. Então, é muito perigoso a colocação que ele fez lá naquela reunião com os pré-presidenciáveis. Por isso que ele foi vaiado, e muito bem vaiado, porque o público que lá tinha era um público qualitativo.
De formas que é muito perigoso, no caso que eu acho que não acontecerá, que é um retrocesso. Tem riscos de retrocesso, isso, dependendo do candidato. A própria Marina também já mencionou fazer alguns ajustes na reforma trabalhista. A Marina não está no game. Tá. No campo setorial, você tem aqui avanços na questão do petróleo e do gás. É um esforço que a CNI tem feito muito na questão aí, desse insumo crítico, na revisão do regime de partilha. Também na questão da conta energética houve avanços. Um dos passivos que nós temos do governo Dilma foi a desorganização do setor energético, é uma conta que foi passada para os consumidores de energia, tanto famílias quanto empresas, que vai demorar algum tempo ainda para ser paga, e a modernização das concessões na área do gás, certo? Alguns avanços no campo institucional também, na reforma da questão das agências reguladoras e das empresas públicas na questão da nomeação dos seus dirigentes. No lado da política de comércio exterior, tem tido alguns avanços mais lentos no encaminhamento nas negociações internacionais, por exemplo, com a Europa, com o Japão. Agora o presidente esteve no Japão, e parece que essa negociação tem possibilidade de avançar mais, e também na questão de facilitação de comércio, que está em andamento. Ou seja, houve alguma melhora, mas muito concentrada, principalmente no ano de 2017, depois um pouco paralisada. Veja bem, se nós formos fazer uma observação muito rápida, o governo Temer fez alguma coisa, só que ele não soube se comunicar. Se tivesse aprovado a Previdência, eu acho que aí hoje o panorama político seria outro, acho eu. Nós vamos falar daqui a pouco dessa questão da comunicação. Então, o que a CNI tem feito todos de 4 em 4 anos é um esforço para dialogar com os candidatos às eleições gerais, principalmente com os presidentes da República, chamando eles para discutir na CNI e levando as suas ideias, a sua agenda, que é focada principalmente na questão da competitividade, da produtividade e, portanto, do crescimento. Toda essa agenda está sendo calcada no mapa da indústria. Tem aqui o mapa da indústria, é um documento que a CNI já produziu, é o segundo mapa. Na verdade, nós fizemos uma revisão desse mapa em 2016 para 2017, e ele mostra, vamos dizer assim, as diretrizes gerais para onde deve se focar o esforço para desenvolver o país. O mapa estratégico da indústria, então, vamos dizer assim, é um pouco como o livro base, ou a Bíblia, sobre o qual os documentos, as propostas que a CNI desenvolve para apresentar para o setor governamental, para melhorar a competitividade das empresas brasileiras. Focada na indústria, mas, na verdade, pensando no país como um todo. O mapa, rapidamente aqui, ele tem fatores de competitividade, né, que ele tem lá na sua base o ambiente institucional, segurança jurídica, o ambiente macroeconômico, a eficiência do governo. Depois, aqueles fatores que todas as empresas terminam utilizando. Mão de obra, precisamos melhorar a educação. Capital, o custo do capital, portanto, como fazer a agenda do financiamento. E a questão dos recursos naturais e meio ambiente, que é o uso dos recursos naturais de forma sustentável. 2 fatores que afetam de forma horizontal todas as empresas. Toda empresa paga tributo e toda empresa contrata trabalhadores. Portanto, faz contratos de trabalho e tem relações, e essas relações têm tido, no passado, um aspecto importante, um impacto importante para a competitividade. Felizmente, com a reforma do ano passado, nossa expectativa é de que melhore essa situação. A infraestrutura, que afeta de forma diferenciada, mas termina afetando todas as empresas. Nós temos um sistema de infraestrutura de qualidade deficiente e de custo elevado. Aqui, então, para as regiões como que estão na Amazônia, essa é uma questão crítica, né? A questão da infraestrutura. O presidente mencionou aqui no seu discurso a questão de uma rodovia que é eternamente prometida e nunca é cumprida, e mostrando aí, vamos dizer assim, como isso limita o desenvolvimento. No fundo, isso tudo vai desenvolver. O mapa é como se uma forma piramidal, né? Chegando na questão da política industrial, de inovação e de comércio exterior. Isso, quer dizer, são ações de política pública que afetam as empresas, no caso,
comércio, negociações internacionais, acesso a mercados, coisas dessa natureza. De inovação, como desenvolver, como estimular as empresas a ser mais inovadoras e fazer projetos que terminem impactando positivamente a qualidade do produto, a produtividade dos processos produtivos. E a política industrial no desenvolvimento de diversos setores da economia e da indústria. Isso tudo para levar a maior produtividade, inovação dentro da empresa, né? Isso aqui que o nosso palestrante anterior aqui mostrou com clareza, né? Trazer soluções que melhorem o produto, atendam o cliente com maior eficiência e produtividade e, portanto, gere um produto competitivo e o país possa começar a crescer. Então, esse é o mapa da indústria. O que o mapa gerou? Gerou um conjunto de 42, na verdade são 43, com o 43º ainda vai estar sendo desenvolvido, e esses 42 propostas, documentos, foram a base do diálogo que a CNI teve com os presidenciáveis, os candidatos, um mês atrás, lá em Brasília. Na verdade, quem tiver esses produtos estão disponíveis na página da CNI, como são 42, é difícil carregar eles, um volume muito grande, mas se alguém tiver interesse, é só procurá-los. Eles têm fisicamente, mas eles estão também disponíveis lá, tem um endereço no final, vou apresentar aqui, para quem tiver o interesse, vai lá nessa página e encontra todos os documentos nos diversos aspectos daquelas 10 fatores-chave de competitividade que foram apresentados anteriormente. Eles, então, foram a plataforma para o diálogo com os candidatos que ocorreu há um mês atrás. Os 6 candidatos foram à CNI, não foi um debate, porque cada um foi numa hora diferente, né, em sequência. Eles apresentavam as suas ideias, eles tiveram conhecimento dessas propostas com antecedência, as suas assessorias tiveram contato com a CNI, foram questionados, algumas perguntas foram feitas após a sua explanação, algumas perguntas originadas, vamos dizer assim, direcionadas pelo público, e foi um debate bastante produtivo, eu acho que dos melhores que a CNI já fez nesse encontro com os candidatos. Para essas eleições, na verdade, nós temos assim 2 perspectivas diferentes. Vamos olhar. De um modo geral, as incertezas são tão grandes, é muito cedo para a gente até identificar quais são os candidatos que têm mais chances de chegar a ser presidente, ser bem sucedido no seu projeto individual, ou até aqueles 2 que vão para um turno final, porque, evidentemente, na situação que está, é praticamente impossível que nós tenhamos uma decisão, uma definição no primeiro turno. Então, o que tem aí agora no quadro? É sempre crítico, importante, o momento em que a televisão entra, a campanha eleitoral entra na casa dos eleitores, né? E até a forma com que ela entra mais diretamente através da televisão. E o tempo de TV, e no rádio em menor importância, mas também, é crítico porque esse tempo não é igual. Então, você tem candidatos com volume maior de espaço na mídia e outros candidatos com volume bastante reduzido. Isso faz uma diferença. Outra diferença é que, nessa eleição, nós temos agora o financiamento público, né? Então, os fundos partidários, controlados pelos partidos e na proporção das suas bancadas na Câmara. Isso significa dizer que os partidos maiores, os candidatos dos partidos maiores, terão um volume de recursos maior para ser usado nas suas campanhas. As empresas não podem mais fazer doações para as campanhas, as pessoas físicas podem, mas, evidentemente, você colocou um modo diferente de financiar as campanhas, e isso é um fator que a gente ainda não sabe propriamente como vai afetar o resultado. As eleições são gerais, nós falamos muito da eleição para presidente, nos candidatos a presidente, mas temos eleições para governadores, nos seus estados, e para a Câmara, e para o Congresso Nacional e câmaras estaduais. Ou seja, e principalmente no que diz respeito às reformas, à política econômica do próximo governo, na verdade, é tão importante a composição do Congresso Nacional, quase como o líder principal, que é o presidente que vai ser eleito. A importância, um fator muito crítico tem sido a votação local, né? O eleitor ele tem um contato muito grande com a sua base municipal. Então,
os deputados estaduais, os deputados federais e mesmo os vereadores têm uma importância muito grande nessa eleição e, portanto, o controle dos diretórios municipais é bastante importante. Tem 2 dados que eu estou colocando aqui. Na verdade, a CNI divulgou hoje um documento com base naquela pesquisa que ela faz com o IBOP sobre as tendências dos eleitores. Não é sobre com quem que eles vão votar, isso já foi divulgado há 10 dias atrás. Mas, por exemplo, 48% dos eleitores utilizam a internet para buscar informações sobre os candidatos. Ou seja, tem uma coisa diferente aí, quando a gente já vai botar lá, tem a mídia, a nova mídia, né, eletrônica aí, o Facebook, o Instagram e coisas dessa natureza, que terminam tendo aí sendo um novo meio de comunicação dos candidatos com os eleitores. Nós ainda não sabemos como vai ser o impacto dessa nova forma dos eleitores terem contato com os seus candidatos. 46% dizem que podem rever a sua, vamos dizer, intenção atual de voto, né? Tem um volume de indecisos fantástico, né? Mais de metade, 1/3 do eleitorado diz que vai votar nulo ou em branco, ou está indeciso, ou coisa dessa natureza. Mas tem metade daqueles que estão decididos, eles dizem que podem mudar. Ou seja, tem uma instabilidade grande nas candidaturas, certo? Vamos agora, assim, dessa vez, o que está bem diferente, né? Há um sentimento anti-establishment, né? Ou seja, contra tudo que está aí. Eu não quero nada, não quero um político antigo, quero tudo novo, por isso que eu não vou votar, eu vou votar em branco, vou votar nulo, certo? Então, há uma demanda elevada por uma mudança, uma ruptura, né? Em termos da representação, principalmente no que diz respeito aos políticos em si. Eu quero novo, quero alguém não comprometido com o passado, eu quero um novo. A gente ainda não sabe exatamente como isso vai se manifestar, porque, vamos dizer assim, o sistema atual tem um controle muito grande dos recursos e do tempo de TV, né? Então, tem essa diferença. Tem o papel das redes sociais, né? Dessa nova forma de comunicação com o eleitor. E aquele outro dado que eu mencionei aqui, 1/3 dos candidatos dizem que vão votar ou nulo ou em branco ou não vão votar. Não? Ou seja, 1/3 daqueles candidatos, 1/3 dos entrevistados, né? Então, você tem aí um nível de não voto muito grande, bem maior do que nas eleições anteriores. Então, essas questões todas merecem atenção, porque nós temos aí uma possibilidade de mudança de voto na última hora, como vários mencionados, né? Como os eleitores vão mudar? A eleição é praticamente daqui a 2 meses, né? No primeiro turno, né? Quem está decidido agora, a gente viu ali quase metade, diz que pode mudar o seu voto, pode mudar de candidato, no caso da eleição para presidente. Tem também a possibilidade daquilo que alguns chamam de voto útil ou voto tático, né? Como os candidatos estão ali, segundo, terceiro lugar, estão muito próximos uns dos outros, né? Pode dizer o seguinte: bem, eu não vou votar na minha primeira opção, eu vou fazer um segundo turno antecipado, né? Eu quero que se o meu candidato não tem chance de ir para o segundo turno, eu já não vou nem votar nele, vou votar num candidato que eu votaria no segundo turno, certo? Então, esse é uma possibilidade que pode afetar muito fortemente. Quando você tem uma eleição muito pulverizada, você pode ocorrer isso. Quando você tem uma contenda muito parelha, né, desde o começo, 2 candidatos muito à frente, né, isso não ocorre tanto. Mas, quando você tem uma discussão parelha, você pode ter uma situação como essa. E, por fim, a gente não sabe aí a posição de um partido grande, que tem uma influência muito grande nas últimas eleições, o Partido dos Trabalhadores. O que ele vai fazer? O candidato do Partido dos Trabalhadores pelo menos na grande maioria das afirmações judiciais, inelegível. Mas é o candidato do partido. Qual vai ser o candidato do partido? Qual a capacidade de transferência de votos? Isso tudo também a gente vai ter que avaliar a posterior. Do ponto de vista, e voltando aqui a nós, nosso futuro,
as implicações pós-eleições, nós temos aí uma dificuldade na economia brasileira que questões críticas estão escritas na Constituição, como muitas das relações, questões trabalhistas, a questão tributárias, a questão previdenciária. Isso exige reforma constitucional, mas uma reforma constitucional no Brasil precisa de 60% de voto do Congresso. Não é 60% dos votantes presentes, não, é 60% do total dos congressistas. E isso é muito difícil, principalmente num Congresso muito fragmentado. Estamos olhando aqui, em 98, o número de partidos nas eleições de 98, ou seja, há 20 anos atrás, eram 18 partidos. E nós temos agora 28 partidos concorrendo. O partido do presidente, que ganhou a eleição, em 98, levou 19% dos votos. Então, fez 19%, um quinto do Congresso. Em 2014, isso já baixou para 13%. Agora tem estimativas que talvez não chegue a 10%. O partido que tiver a maior bancada na Câmara dos Deputados, talvez não tenha 10% dos deputados, dada a fragmentação que a gente tem. Ou seja, isso significa dizer que a coalizão governamental que o presidente vai precisar fazer vai ser mais difícil ainda do que a gente tem observado nos últimos anos. Quais são os desafios? Estamos chegando lá no final. Nesses primeiros 100 dias de governo, que o governo tem aquele período da expectativa muito grande, né? Ganhou o novo presidente eleito, né? O que ele vai as suas principais decisões? A gente tem esses desafios enormes aí na questão fiscal, principalmente na Previdência Social, né? Há uma expectativa para alguns que, dependendo do resultado da eleição, possamos ainda votar, ainda nesse ano de 2018, a reforma da Previdência na Câmara, a atual reforma. É uma expectativa. Mas, de qualquer modo, é impossível passá-la por completo na Câmara e no Senado nesse ano de 2018, entre novembro e começo de dezembro, e alguma coisa vai ficar para o ano que vem ou para o novo governo. Todos os candidatos têm mencionado a reforma tributária, né? Do mesmo modo na reforma da Previdência. Todos falam, vamos fazer uma reforma da Previdência. A questão é saber qual é a reforma de cada um deles. Geralmente, quando fala da reforma da Previdência, lá na CNI, no encontro, todos disseram, não, eu quero a reforma da Previdência, mas não essa, é a outra. Qual é a outra? Ninguém explicita muito claramente, certo? E é uma reforma que tem sido mostrado como impopular, e aí o desafio de vencer essa impopularidade das reformas é mostrar o efeito positivo que a reforma tem sobre a sociedade. O governo atual vendeu muito mal, negociou muito mal e comunicou muito mal a reforma da Previdência. O presidente acabou de mencionar essa questão da comunicação. É crítico comunicar para a sociedade. Ficou como se a reforma da Previdência uma reforma contra os pobres, contra aquele trabalhador de baixa renda, e quando, na verdade, a reforma da Previdência é muito ao contrário. É o trabalhador de baixa renda, o trabalhador pobre, na verdade, eles... Vamos pegar o exemplo típico da idade mínima, 65 anos. O trabalhador de baixa renda, de baixo salário, de 1, 2 salários mínimos, ele roda muito, tem uma rotatividade muito grande entre empresas, por um período que ele termina não contribuindo, porque ele fica desempregado. Então, dificilmente ele consegue contabilizar os 35 anos atuais com 55 anos de idade. Esse não é o trabalhador do setor privado, mas bem postado na sua carreira profissional, vamos dizer assim, os trabalhadores, no caso da indústria, dos segmentos mais avançados, do ABC Paulista, né, ou os trabalhadores do setor público, certo? E esses conseguem se aposentar por tempo de serviço. O de 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, ele não se aposenta por tempo de serviço, ele se aposenta por idade, e a idade hoje já é 65 anos. Ou então ele vai receber o benefício de renda mínima lá da assistência social. Então, precisa comunicar melhor, precisa vender melhor. No caso de desregulamentação, de privatização, a mesma coisa, precisa colocar melhor. O melhor exemplo da privatização, no setor de telefonia, né,
eu sou um pouco mais velho, né? Eu sou do tempo que o telefone era até um bem que as pessoas declaravam no imposto de renda. Naquela declaração de bens do imposto de renda entrava o telefone, porque ele tinha valor. Né? Hoje em dia, se alguém fizer isso, não tem valor nenhum. Uma linha de telefone fixo não tem valor comercial. Você vai. O telefone celular hoje é praticamente um produto que todos os indivíduos têm. Né? Tem mais de 200 milhões de linhas celulares no Brasil, certo? Para 200 milhões de habitantes. Ou seja, isso só existiu quando nós mudamos do modelo estatal para a privatização. Tá? Esse exemplo é muito positivo. Então, o problema aqui é como formar esse novo governo, ter lideranças que provejam, que avancem nas reformas. Os destaques da CNI, no diálogo com os presidenciáveis lá, a questão fiscal, já mencionei aqui, todos falavam da reforma Previdência, mas ninguém sabe qual é a sua reforma, não é essa que está aí, mas é a minha outra. Só o único que falou da reforma que estava aí foi o Meirelles, certo? Todos disseram que vão fazer uma reforma tributária, mas também não explicitaram como vai ser essa reforma tributária. Basicamente, vai passar pela questão do ICMS, por questões federativas, por questões de estímulos, das políticas de estímulo fiscal que são usadas pelos estados, certo? A questão da infraestrutura merece aí um avanço nisso, todos também concordam que tem que haver mais participação do setor privado, papel da privatização, mas ninguém também ainda tem uma explicitação muito grande. Estamos chegando aqui no final. Então, o que é um sumário disso daqui? Nós estamos recuperando, mas ainda não muito lento, e esse processo, se continuar nesse diapasão, nós vamos demorar ainda vários anos para chegar ao mesmo nível que nós estávamos em 2013 ou 2014, talvez 2022. Então, precisamos acelerar esse processo. Esse processo só será acelerado se nós avançarmos nessa agenda da reforma. Houve algum avanço, mas o ambiente eleitoral desse ano aí travou avanços maiores, o exemplo típico da reforma da Previdência. O novo governo vai ter que encarar esses desafios, certo? Não só na questão fiscal, mas como também na agenda da competitividade. Todos aqueles outros fatores que nós colocamos lá no mapa da indústria, e grande parte dos 42 documentos, diz respeito a políticas públicas que vão melhorar ou a produtividade ou a competitividade, ou através da redução de custos, uma eficiência e, portanto, a melhoria das condições de competição do produto brasileiro com o estrangeiro, certo? Tem aí, então, uma possibilidade que esses candidatos, o eleito, vá perseguir uma agenda dessas, embora tenha algumas dúvidas em todos os itens dessa agenda, certo? Então, feito isso, na verdade, nós temos alguma fonte de incerteza, essa encruzilhada que o presidente mencionou quando eu disse o título da apresentação. Nós estamos aí, vamos dizer, para além de 2019, nós temos aí uma encruzilhada. A visão da CNI, que eu compartilho com 120%, se nós avançarmos nessa agenda de reformas, colocarmos a economia brasileira com mais eficiência, mais produtividade, mais competitividade, o céu pode ficar assim, né, com céu brilhante e a economia voltar a crescer. De outro modo, se nós insistirmos em retrocessos, tentar reviver o passado, principalmente na questão fiscal e em algumas outras relações, como outros campos, como a relação de trabalho, e tentar andar devagar ou, na verdade, não avançar ou até ter retrocesso nessas questões, o ambiente vai ficar difícil, as chuvas e trovoadas vão ficar no nosso horizonte. Eu agradeço, então, a todos. E quem quiser esses produtos pode encontrar aí no portal da indústria, nesse canal onde nós temos as propostas da CNI para as eleições. Muito obrigado a todos. Senhor, obrigado ao presidente. Com a palavra o presidente da FAE. Boa noite a todos, boa noite, querido amigo, presidente Antônio, saúdo os palestrantes, deputado Orlando, presidente Ataliba e a todos os senhores e senhoras presentes. Muito brevemente, presidente Antônio, para cumprimentar a co-irmã por essa data especial, não é? 58 anos, de uma atuação vigorosa,
combativa, propositiva, de uma entidade que supera muito mais além do trabalho precípio da defesa dos interesses da indústria. Uma entidade de extrema utilidade para o Amazonas. Então, desejo aqui vida longa, né, à COIRMAN, a Federação das Indústrias, né, e que esse aniversário se renove por muitos e muitos anos para o bem da indústria, né, do Amazonas e da nossa gente. Muito obrigado, boa noite, presidente. Eu gostaria de externar aqui a minha alegria, a minha satisfação de estar representando aqui a entidade onde nasceu, no seio da nossa entidade, nasceu a Federação das Indústrias. E, para mim, é uma emoção dupla, né? Estar presente aqui na comemoração dos 58 anos da entidade e, ao mesmo tempo, representar a entidade centenária, que é a Associação Comercial do Amazonas, onde nasceu a Federação das Indústrias. E eu represento também o último elo da cadeia produtiva. E, para mim, é uma satisfação ver que essa luta por fortalecimento do primeiro setor e do segundo setor, que nós estamos aqui presentes, que nos abriga nesse momento, luta para esse fortalecimento, né? Estão lutando sempre em busca de melhorar e fortalecendo o primeiro e segundo setor. Logicamente, o último elo da cadeia vai se refletir no último elo da cadeia produtiva. Portanto, eu queria desejar à Federação das Indústrias, em nome da Associação Comercial do Amazonas, vida longa também, e ao segundo setor produtivo, sucesso, e que permaneça gerando emprego e renda para o nosso Amazonas. Muito obrigado. Ricardo Miranda, presidente da Federação dos Trabalhadores. Ter assistido os dois palestrantes, mostrando mais ou menos o caminho que eu acho que nós vamos ter que seguir. Tenho certeza que piorar não vai piorar, tem que melhorar de alguma maneira. Eu quero saudar a mesa, saudar os senhores e as senhoras que estão presentes nessa noite. Dizer, presidente, que os trabalhadores, sem dúvida nenhuma, têm um papel fundamental no desenvolvimento do nosso Estado. Eu acho que do Brasil, nós temos que melhorar, sem dúvida, os empresários com mais emprego, para que esse contingente de trabalhadores no Brasil afora volte a ter o seu emprego para sustentar suas famílias. Eu quero dizer, nos 58 anos dessa casa, vida longa para os presidentes que estão na frente dessa instituição. Tenho certeza absoluta, presidente Antônio Silva, com a sua diretoria, irão fazer um esforço muito grande para que esse ano de 2018 a gente volte à área do distrito, voltar com alguns empregos que o CAIS e a CODAN traga novos investimentos para que possamos crescer novamente. Eu desejo, presidente, a todos, através do senhor que é o presidente dessa casa e a sua diretoria, gestão longa e que todos, através dos funcionários, sejam felizes, como são felizes através da sua administração. Obrigado. Deputado Orlando Cidade, representando a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. A indústria está presente em todos os momentos e hoje o nosso polo industrial de Manaus atravessa uma das suas crises, com a perca de emprego, com a geração de emprego e renda e de faturamento. Sabemos, e quero aqui agradecer
a participação dos membros da CNI, que esteve aqui, mostrando a preocupação da nossa Confederação Nacional da Indústria com o futuro da economia brasileira, principalmente voltado para a indústria. Como representante da Assembleia Legislativa, como o nosso presidente nos anunciou, há uma preocupação muito grande daquele poder com referência ao nosso polo industrial de Manaus. A nossa Zona Franca, praticamente dita, essa que produz e segura a economia do nosso estado. Sabemos que o estado do Amazonas é um estado que vive a sua economia voltada para o polo industrial de Manaus, que hoje temos aproximadamente 90% a 91% de receitas oriundas do polo industrial de Manaus. Diferentemente de outros estados brasileiros, onde o agronegócio predomina aí com um grande volume da nossa economia, com grandes recordes de produção. E o estado do Amazonas, lamentavelmente, por ser o maior estado da federação territorialmente, mas que o agronegócio ainda não chegou, ainda não deu as caras por aqui. Vivemos exclusivamente sob a dependência do nosso polo industrial de Manaus. Isso é muito preocupante quando vivenciamos esse momento em que a indústria está sofrendo muito, não digo só no estado do Amazonas, digo na nação brasileira, e que há uma preocupação muito grande. Antônio Silva, quero dizer da sua preocupação em anunciar que na próxima quinta-feira teremos aqui a presença de um grande defensor da Zona Franca, que é o deputado Paulderney Avelino, que irá fazer uma exposição aqui da situação econômica da nossa Zona Franca de Manaus, nosso polo industrial de Manaus. E quero aqui reiterar a preocupação nossa, como amazonenses que somos, homem do interior do Amazonas, e que preocupamos muito com o futuro do nosso polo industrial de Manaus. A cada dia se vê a diminuição de mão de obra, de obreiros diminuindo, fechamento de indústrias, paralisação, transferência de uma para outros estados, e a gente perdendo assim a nossa competitividade de faturamento, de produção no polo industrial de Manaus. Mas finalizo parabenizando a nossa Federação das Indústrias do Estado do Amazonas pelos 58 anos, dos quais 25 da minha vida existente eu tenho participação aqui nessa federação, representando um dos nossos sindicatos tradicional, e sempre estivemos aqui, seja na direção de João Furtado e de tantos outros que por aqui passaram, e que hoje muito nos orgulha estar à frente da nossa Federação das Indústrias, o nosso Antônio Silva. Muito obrigado e aplausos para o nosso presidente. Para a nossa diretoria toda. Bom, com isto, agradecer a presença tanto do Flávio como do Gautier e convidar todos para o coquetel que será servido lá no Raimaguiá. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença.